Começa agora Momento Agro em Cultivando a Informação e a Pesquisa no seu dia a dia. Um projeto de extensão do Centro de Ciências Agrárias da Universidade Estadual de Maringá, coordenado pela professora doutora Adriana Aparecida Pinto. Diariamente você vai receber informações sobre agronomia, engenharia agrícola, medicina veterinária e zootecnia, com a participação de professores, acadêmicos, pesquisadores e convidados. No ar, Momento Agro em Cultivando a Informação e a Pesquisa no seu dia a dia. Olá, bem-vindos! Estamos começando mais um Momento Agro em. Eu sou Marcelo Henrique Gaudioli, eu sou comunicólogo aqui da UEM-FM e comigo está a professora Adriana Aparecida Pinto. Ela é diretora do Centro de Ciências Agrárias da UEM e é coordenadora do nosso projeto e participa também do nosso programa. Professora Adriana, seja bem-vinda a mais um programa Momento Agro em. Obrigada, Marcelo. O nosso convidado de hoje é o professor Dr. Ferenc Steven Bancook. Ele é professor, graduado em zootecnia, com mestrado e doutorado em engenharia de produção, é especialista em grandes ruminantes, produção de leite, sistemas agroindustriais e sistemas de produção animal. E o professor Ferenc é do Departamento de Zootecnia do Centro de Ciências Agrárias, aqui da Universidade Estadual de Maringá. Vale ressaltar também que o professor Ferenc é ganhador do Prêmio Paranaense de Ciência e Tecnologia por sua trajetória na pesquisa e também na extensão. No nosso programa de hoje, o professor Ferenc vai falar sobre a importância dos indicadores de sustentabilidade e competitividade na produção de um leite de excelência. Professora Adriana, por gentileza, faça as boas-vindas da casa e já faça a primeira pergunta para o nosso convidado. Obrigada, professor Ferenc. Seja bem-vindo a mais um programa Momento Agro em. E eu vou começar com a primeira pergunta. O que são indicadores de sustentabilidade na produção de leite e qual a sua importância para os produtores? Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês e poder falar um pouco sobre os indicadores de sustentabilidade na produção leiteira. Hoje, quando a gente fala de indicadores de sustentabilidade, a gente considera três grandes pilares: o pilar econômico, o pilar social e o pilar ambiental. Na produção de leite, quando a gente olha, por exemplo, para indicadores econômicos, a gente pode considerar um conjunto de variáveis. Então, por exemplo, o volume de produção de leite, a qualidade desse leite produzido, o número de animais, a possibilidade de aumento de produção, por exemplo, em relação ao tamanho de área para a produção de alimentos desses animais. Quando a gente fala de indicadores ambientais, a gente tem que considerar, num primeiro momento, a adequação desse sistema de produção às questões ambientais hoje vigentes em diferentes estados. Então, por exemplo, a área de preservação permanente, área de reserva legal, uso de água, todas as questões que podem trazer um impacto negativo ou positivo para o meio. Quando a gente fala de indicadores sociais, a gente também pode, num primeiro momento, entender a questão de adequação legal da relação do homem com outros homens, por exemplo, em relação a trabalho, em relação a dias de folga, períodos de descanso, não utilização de mão de obra infantil, entre outros. Então, a sustentabilidade, não só na produção de leite, ela está focada nesses três pilares e um conjunto de variáveis podem compor esses indicadores. O que a gente entende? Que quanto mais adequado esses indicadores estiverem, mais competitivo o produtor tende a ser no longo prazo. E como se dá o levantamento desses indicadores, professor? É feita uma pesquisa de campo? A nossa equipe, a gente tem um grupo de pesquisa que chama GISPA, Grupo de Inteligência em Sistemas de Produção Animal e Ambiental. Nós temos uma forma de fazer todo esse levantamento. É claro que existem diversas outras possibilidades. O que a gente trabalha? A gente trabalha com a coleta de dados a campo. Essa coleta de dados a campo, uma coleta de baixo custo para a gente, já que a gente não tem possibilidade de fazer grandes investimentos nessa área. Então os alunos vão a campo, os alunos levam um formulário, eles levantam questões produtivas, questões ambientais, questões sociais, entendem a percepção também do produtor sobre essas ações e a partir desse levantamento a gente utiliza modelos de estatística, principalmente estatística multivariada, para gerar os indicadores. E quais propostas são geradas a partir dos resultados desses indicadores?
Legal, Adriana. Esses indicadores, a gente tenta sempre fazer uma classificação dos produtores em grupos. É claro que toda a identificação desses produtores ela é mantida em sigilo, né? A gente não identifica nome, localização de propriedade, nenhuma outra informação que possa identificar esses produtores. E aí, a partir do resultado dos indicadores, a gente classifica grupos. Então, produtores que têm indicadores semelhantes, por exemplo, vão para um grupo 1, né, grupo 2 ou grupo 3. Esses indicadores eles são distintos em relação a, vamos chamar assim, a excelência. Então, por exemplo, eu tenho um grupo de produtores que, apesar de não terem exatamente os mesmos indicadores, são produtores que se enquadram dentro de um grupo de excelência, com bons resultados para indicadores ambientais, sociais e econômicos. Outro grupo, por exemplo, um grupo intermediário e um grupo que se apresenta em situação pior. A gente olha para esses grupos, tenta identificar o que são os motivos que levaram os produtores, por exemplo, a ter indicadores de excelência, e a partir disso a gente tenta fazer propostas de políticas públicas ou até estratégias privadas dentro dos nossos trabalhos, para que aquele grupo, numa situação menos favorecida, possa primeiro passar para um grupo intermediário e depois para um grupo de excelência. Então, o que a gente tem observado, por exemplo, Adriana? Que a participação de produtores em formas coletivas, cooperativas, associações, ele tem dado um impulso muito grande para que ele aumente ou melhore os indicadores ambientais, sociais, econômicos. Então, uma das recomendações, por exemplo, né, que é muito comum dos nossos trabalhos, é voltar para esses produtores e falar, olha, a participação numa boa cooperativa, numa cooperativa que tem uma gestão bacana, eficiente, pode te trazer avanços importantes. Então, assim, são várias as recomendações, mas uma muito comum é essa. E a sua equipe pesquisa indicadores de competitividade na produção do leite. E o que são esses indicadores e como, então, que eles são aplicados na prática? A ideia é muito parecida com os indicadores de sustentabilidade. Quando a gente fala de estar adequado ao indicador de sustentabilidade, a gente também já está falando de um indicador de competitividade, porque, para o nosso entendimento, a competitividade são todas as ações ou indicadores que o produtor pode ter, pode tomar, para que ele consiga permanecer no mercado de forma competitiva no médio e no longo prazo. Então, a gente, quando fala, por exemplo, de um indicador econômico, que está lá também no indicador de sustentabilidade, ele é um indicador também de competitividade. Então, além da questão econômica, social e ambiental, a gente tenta identificar outros fatores que vão levar esse produtor a ter maior sucesso no longo prazo. E aí a gente chama eles de indicadores de competitividade. E existem muitas variáveis na produção de leite? Existem, Adriano. Olha, só o nosso grupo que trabalha com uma questão bem pontual, né, a gente não chega a ir a fundo, por exemplo, em questões mais técnicas de nutrição, de genética. É claro que a gente sobrevoa tudo isso, a gente faz um levantamento sobre isso, mas não é o nosso foco. Cada aluno que sai a campo, ele leva um formulário que tem cerca de 200 questões, né? E cada aluno desse, ele passa, em média, por 150, 200 produtores aqui no nosso estado. Então, assim, é um conjunto muito grande de variáveis, são bancos de dados enormes que a gente trabalha, e aí justamente a ideia de gerar o indicador é para a gente condensar essas variáveis, né, e conseguir tomar uma decisão mais concreta. Então, por exemplo, o indicador econômico, lá da questão da sustentabilidade, às vezes ele é formado por 5, 6 variáveis. Número de animais, genética do animal, volume de produção, área da propriedade. Então, se a gente olhar para cada uma dessas variáveis e tentar tomar uma decisão, fica difícil. Porque é melhor aqui, é pior ali. Então, o que a gente faz? Esses modelinhos que a gente utiliza, né, de estatística multivariada, ele condensa tudo isso num número, que é o nosso indicador, e a partir desse indicador a gente toma a decisão. Então, de 200 e poucas variáveis, a gente chega a 4, 5 indicadores e a gente tem um direcionamento melhor, uma possibilidade de tomar uma decisão um pouco mais acertada. Professor Ferenc, como os resultados concretos, eles voltam para o produtor? E como que esses resultados impactam, por exemplo, na tomada de decisão de empresas locais, do próprio governo, de prefeitura?
Para o produtor rural, a gente tem uma estratégia muito clara de retorno dessas informações, retorno desses resultados, que é quando o aluno do ano seguinte, então imagina que um aluno hoje vai lá e faz um levantamento na propriedade rural, né, em várias propriedades rurais. O aluno seguinte, do próximo ano, por exemplo, ele retorna para essas propriedades ou até para outras propriedades, a gente nem sempre permanece com o mesmo conjunto, e ele devolve aquelas informações, aqueles resultados que foram gerados nos anos anteriores. Então a nossa atividade de extensão, ela está muito focada nesse retorno. Então o aluno de ontem visitou 200 propriedades, o aluno de amanhã visita mais 200. Só que esse aluno de amanhã ele não vai só fazer o levantamento de dados. Ele faz o levantamento de dados, ele devolve resultados, ele devolve informações e muitas vezes ele dá sugestões de mudanças dentro do sistema com aquilo que nós observamos em pesquisas anteriores. O nosso grupo, Adriano, ele trabalha com essa temática desde 2012 ou 2013. Então, ao longo desses anos, 2, 3, 4 alunos por ano fazem esse levantamento, geramos resultados, fazemos recomendações e voltamos ao produtor. Esse é o principal mecanismo. O segundo mecanismo, quando a gente consegue, a gente prepara dias de campo. Então os nossos alunos vão até comunidades, grupos de produtores, devolvem aquelas informações, conversam sobre os resultados e ali a gente faz uma atividade bastante importante de retorno, da universidade para a nossa comunidade próxima e até para o nosso estado, porque nós já visitamos praticamente o estado inteiro com essas atividades. Se a gente olha para governos, prefeituras locais e empresas, nós temos também uma possibilidade muito grande de que esses resultados possam ser implantados. Então imagina o seguinte, na produção de leite, entender como é que o produtor toma decisões, é um dos temas que a gente tem trabalhado esse ano, ela é muito importante para uma empresa que capta leite no local. Se a empresa quer um produtor mais competitivo, se a empresa quer um produtor com maior volume de produção, se a empresa quer um produtor que entrega um leite com maior qualidade, ela precisa entender com quem que ela está lidando. E nós sabemos que muitas vezes, Adriana, as empresas não têm essas informações. Quando a gente perguntar, mas você conhece o seu fornecedor, é um conhecimento muito superficial. Nós temos um monte de dados, nós temos informações que poderiam subsidiar todas essas decisões, tanto de prefeitura quanto de cooperativas, associações. E claro, mais uma vez eu vou ressaltar aqui, em todos os nossos resultados nós não temos identificação de produtores, isso aí é mantido sob sigilo, nossos projetos passam pelo Comitê de Ética Humana e todos os protocolos são atendidos. E essa pesquisa, professor, ela é desenvolvida aqui na UEM. E como o produtor pode ter acesso a uma consultoria ou mesmo a essas informações ou ter contato com a sua equipe? Nós temos um grupo cadastrado nas redes sociais que se chama GISPA. Se for buscar na internet GISPA, GISPA, o produtor vai encontrar. E tem o meu telefone da sala aqui da universidade, que é o 3011-8911. Então pode falar diretamente comigo. Obrigado. Muito bem, estamos terminando mais um Momento AgroEM e o nosso convidado de hoje foi o professor Dr. Ferenc Estevan Bancucci. O professor Ferenc é graduado em zootecnia, com mestrado e doutorado em engenharia de produção, é especialista em grandes ruminantes, produção de leite, sistemas agroindustriais e sistemas de produção animal. E o professor Ferenc é do Departamento de Zootecnia do Centro de Ciências Agrárias aqui da Universidade. Aproveitando a presença do professor aqui, parabenizá-lo, professor Ferenc, o senhor é o ganhador do Prêmio Paranaense de Ciência e Tecnologia pela sua trajetória na pesquisa e extensão. Parabéns pelo trabalho e parabéns pelo prêmio. E obrigado por estar com a gente. Eu que agradeço, Marcelo, professora Adriana. É um prazer estar aqui com vocês. Nós falamos hoje sobre a importância dos indicadores de sustentabilidade e competitividade na produção de um leite de excelência. Muito obrigado a todos, a vocês que estão nos acompanhando. Esteve comigo na participação do programa a acadêmica de comunicação e multimeios da UEM, Natasha Queiroz, o jornalista André Scarati, na mesa de áudio Everton Vieira. Eu sou Marcelo Henrique Gaudioli, comunicólogo aqui da UEM FM. Comigo, a professora doutora Adriana Aparecida Pinto. Ela é diretora do Centro de Ciências Agrárias, é coordenadora do projeto e participa conosco no programa. Professora Adriana, obrigado pela presença e até o próximo Momento AgroEM com mais um convidado especial. Obrigada, Marcelo. Grande abraço a todos e até o próximo.
Você ouviu Momento Agro em Cultivando a Informação e a Pesquisa no seu dia a dia. Um projeto de extensão do Centro de Ciências Agrárias da Universidade Estadual de Maringá, coordenado pela professora doutora Adriana Aparecida Pinto. Diariamente, você vai receber informações sobre agronomia, engenharia agrícola, medicina veterinária e zootecnia, com a participação de professores, acadêmicos, pesquisadores e convidados. Momento Agro UEM. Cultivando a informação e a pesquisa no seu dia a dia. Apoio Rádio UEM FM 106,9. Em sintonia com a comunidade.